Uma outra técnica de identificação de perigos se chama análise preliminar de riscos ou perigos, né, chamada com a sigla, identificada com a sigla PHA. Essa ferramenta ela é interessante porque ela pode ser usada na etapa de planejamento para a identificação de perigos. Então, ela é uma ferramenta que pode ser usada durante o EIA, já que, como a gente comentou anteriormente, a identificação de perigos no EIA precede a consolidação do plano de gestão de riscos, né? Então, algumas ferramentas só podem ser usadas, não podem ser usadas no EIA, só serão usadas no plano de gestão de riscos. Então, essa pode. Ela é uma ferramenta que faz a identificação precoce de situações indesejadas. Então, por exemplo, para cada um dos perigos identificados para aquela atividade, são estabelecidas quais seriam as possíveis causas, quais são os efeitos potenciais de cada perigo, quais são as medidas de controle, tanto aquelas preventivas daquela falha, ou corretivas, no caso em que a falha se concretizar, com que frequência esse perigo normalmente acontece e qual o grau de severidade das consequências. Então, o PHA faz uma análise bem completinha de cada uma das falhas possíveis para uma dada atividade. Outra técnica é a ASOP, que é Estudo de Riscos e Operabilidade. A ASOP é uma técnica em que os especialistas avaliam qual é o potencial de risco decorrente da má operação ou do mau funcionamento dos equipamentos e quais são os efeitos na instalação. Então, a partir dessa ferramenta é possível identificar desvios da normalidade em projetos razoavelmente consolidados. Tem uma técnica que trabalha mais ou menos com princípios parecidos, que é o FIMEA, que significa tipos de ruptura e análise das consequências. Então, ambas as ferramentas procuram identificar falhas daquela atividade, né? Então, aqui falhas hipotéticas, a única diferença aqui é como essas informações são tratadas. Aqui na FIMEA, eles são dispostos em uma planilha e são relacionados com os seus efeitos através da técnica indutiva. Pelo conhecimento dos processos, é possível inferir o que vai acontecer caso haja falha, por exemplo, de válvula. Então, sabe-se que, falhando a válvula, vai ocorrer vazamento de líquido inflamável. E vazando líquido inflamável, há uma possibilidade que aconteça um incêndio, né? Que é um risco agudo. Então, essa cascata de eventos é pensada a partir do método indutivo, do conhecimento dos processos dentro daquela empresa. Uma outra técnica é a análise de árvores de falha, que também tem como sigla FTA. Essa árvore de falha já trabalha com a técnica dedutiva. Então, são montadas diagramas com bifurcações sucessivas de maneira a que em cada uma daquelas possibilidades da bifurcação seja traçada a probabilidade de cada evento, sequências de evento, sendo que as sequências de evento com maior chances de acontecerem, com maior chance de levarem a um evento indesejado, elas são aquelas que eles pretendem ressaltar, né? Porque é aquela que vai identificar mais claramente os riscos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o sistema de alimentação de água. Então, se esse sistema apresentar falta de água no reservatório, é considerada uma falha, certo? É uma falha que seria a falta de água no reservatório. Então, ela vai gerar
determinadas consequências. Já a falha no sistema de bombeamento pode ser problema na bomba 1 ou na bomba 2. Então, essas são as bifurcações que a gente se referiu. Para cada um desses eventos é traçada a probabilidade de ocorrência, de maneira que a sequência de eventos com maior probabilidade de levar a um evento indesejado, elas acabam ocupando o topo, né, desse sistema de bifurcação, dando uma impressão, se a gente inverter, se a gente dispuser esse diagrama com o sistema aqui no topo, dá a aparência de uma árvore invertida, sendo que as ramificações são as raízes da árvore. Por isso que é chamado análise de árvore de falhas. Quero ressaltar que os pontos que geram as bifurcações são falhas operacionais daquela atividade. Não confundir, então, com a análise de árvore de eventos, né? A anterior era análise de árvore de falhas. A análise de árvore de eventos, ou ETA, é aquela em que os diagramas descrevem a sequência de eventos para que ocorra um acidente. Cada ramificação apresenta sucesso ou falha. É diferente da análise anterior, em que cada ramificação era uma possibilidade de falha. E aí era distribuído entre essas duas possibilidades, qual que era mais provável de acontecer. Nesse caso aqui, uma ramificação é decorrente do sucesso e a outra é decorrente da falha. Então, é aquela decorrente da falha que é de mais interesse para os especialistas, certo? E por último, a gente tem aqui a análise de causas e consequências, que é uma análise muito completa, porque ela compila informações de várias outras técnicas que a gente falou. Então, aqui ó, tem diagrama de causa e consequência em uma sequência de passos, sendo que em primeiro lugar, tem a identificação dos fatores que podem causar acidentes, que foi a primeira técnica que a gente usou. Depois, uma preparação de uma árvore de eventos. E aí, nesse caso, né, alguns eventos levam a falhas e outros não, né? Depois, o detalhamento de um evento para a determinação de suas causas básicas. Então, ali é utilizada a técnica de árvore de falhas para identificar quais são as possibilidades de falha para aquele evento. E 4, determinação de medidas de redução de eventos acidentais, que já é uma antecipação do que vai compor no plano de gestão de riscos, né? Porque já fala das medidas de redução de eventos acidentais. Análise das consequências e estimativa de risco. Então, essa etapa, né, subsequente às técnicas as ferramentas para análise de risco, elas são feitas por meio da simulação de acidentes que permitem estimar a extensão e a magnitude das consequências, né? Então, a simulação é feita por modelos matemáticos, onde é possível inferir o nível de radiação térmica, caso haja falha num determinado compartimento de uma atividade, qual é o nível de sobrepressão que ele pode exercer em outra atividade, qual é a capacidade de concentrar a substância tóxica num outro risco ambiental. Então, para alimentar esses modelos, é muito importante algumas informações básicas a respeito dessas substâncias envolvidas nas falhas. Por exemplo, qual é a fase dela, né? É líquida, gasosa, é sólida? Qual a quantidade que a atividade manipula? Qual é o comportamento dessa substância, né? Como é que ela se dispersa? É pelo ar?
né? Como é a dispersão, como é a taxa de dispersão dela no meio líquido, no meio gasoso. Quais efeitos agudos, né, imediatos e a longo prazo, né, os efeitos crônicos de liberações tóxicas dessa substância. A gente retoma aquela fórmula lá do risco é igual à probabilidade versus a magnitude, e é muito importante pensarmos na medida desses riscos, né? O que está envolvido nesse risco. Então, geralmente, está associado com perdas econômicas ou ecológicas, né? O risco, né, está envolvendo a probabilidade, que a gente já comentou, mas a magnitude, a importância, ela está relacionada com essas perdas econômicas e ecológicas. E no caso de riscos agudos, além disso, tem o número de mortos envolvidos potencialmente para aquela atividade, para aquela falha daquele empreendimento. No caso de riscos crônicos, além da taxa adicional, além da mortalidade, que muitas das vezes não é significativa, porque ela não é direta, uma forma de mensurar é ver o incremento de casos de câncer após a operação daquele empreendimento, né? Que geralmente tende a aumentar. Para a importância dos impactos, é envolvido o juízo de valor. A gente já falou sobre isso. E aí vem um caráter muito subjetivo, né, da avaliação. Então, isso é muito inerente às populações que estão envolvidas, que serão afetadas por aquele empreendimento. O termo risco aceitável é um termo que hoje gera bastante discussão, porque é difícil a gente dizer quantas perdas de vidas são aceitáveis caso ocorra alguma falha num empreendimento, né? Aqui a gente tem duas medidas que podem auxiliar os especialistas que avaliam os riscos, que é o risco social e o risco individual. Então, eles têm estabelecidos valores de risco social, de número de perdas de vida, conforme o setor daquele empreendimento. Então, o risco social é a quantidade anual de perdas de vidas humanas associadas com a atividade, que seria o produto do número de mortes por acidente com o número de acidentes por ano. Então, com base nessas estimativas, é possível chegar ao risco social daquele empreendimento. É considerado aceitável um risco que causa morte de 1 a cada 1.000 ou a cada 1 milhão de pessoas, certo? Afetadas afetadas positiva ou negativamente por aquele empreendimento. Então, esse é um risco considerado aceitável. Dependendo da atividade, essa aceitabilidade é menor. Essa aceitabilidade é maior, ou seja, é aceitável perder uma vida a cada mil pessoas, então é uma aceitabilidade baixa, ou uma aceitabilidade maior quando de uma morte para cada 1 milhão. O risco individual é considerada a divisão do risco social, que é o valor obtido aqui, pelo número de habitantes da zona de estudo. Né? Então, todas as populações que residem naquele local. Então, é aceitável uma taxa de 1 a cada 100 mil habitantes. Né? Sobre a percepção de riscos, nós já conversamos na aula síncrona, né? Então, sobre a avaliação de risco, era isso que a gente tinha para conversar com vocês.